Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esta é a mensagem do primeiro versículo do Salmo 122. No programa Reavivados por Sua Palavra, nós estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia. Agora estamos lendo o livro de Salmos. Hoje é este Salmo, o Salmo 122. O Salmo de hoje, como já mencionamos, é um salmo que nos exorta a frequentarmos a igreja. É o Salmo 122. Ele começa convidando-nos para ir à igreja através de uma declaração da experiência do salmista ao ir para o templo. Ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A grande alegria do salmista era ser convidado para ir à igreja. Era ser convidado para ir adorar a Deus no templo. Vivemos em tempos em que facilmente nós deixamos de ir à igreja. Estamos tão cheios de atividades, tão atolados em nossos compromissos, em nossas funções no trabalho ou em nossas agendas superlotadas, que nós não vamos mais à igreja ou vamos pouco à igreja. Algumas pessoas não vão à igreja porque usam como desculpa os meios de comunicação. Eu sei que os meios de comunicação, a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, a internet com seus inúmeros sites, os cultos que são transmitidos ao vivo, eles são todos importantes. Eles têm o seu objetivo e têm o seu valor. Mas a frequência à igreja, ela é muito importante. Eu já falei aqui, vou falar outras vezes, que nós precisamos ir à igreja. Porque na igreja nós vamos nos encontrar com Deus junto com a família de Deus. Na igreja nós fortalecemos os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com as pessoas que vêm para ouvir a mensagem da salvação. Você já imaginou uma pessoa que é convidada para vir ao culto, chega lá e não tem ninguém? Qual o impacto que ela tem? Então, mesmo sem você falar uma só palavra, você ir à igreja, você vai estar contribuindo para causar um impacto positivo na vida daqueles que vêm a primeira vez para ouvir a mensagem da salvação. A família, a igreja, é como a família de Deus. Ou seja, eu gosto de estar com a família. Eu gosto de estar com minha esposa, com as minhas filhas. Eu gosto de estar com os meus pais. Eu gosto de estar com os meus sogros. Eu gosto de estar com as minhas cunhadas, cunhados. Eu gosto de estar com a família. Porque eles são importantes para mim. E a igreja é a família de Deus. Nós precisamos ir à igreja, desenvolver este hábito. Quanto mais nós vamos à igreja, mais nós vamos sentir falta quando nós não vamos. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, porque ele tinha o hábito de ir ao templo. O salmo continua trazendo-nos mensagens importantes nos demais versículos. São 9 versos este salmo. No verso 2, a Bíblia diz, pararam os nossos pés junto às portas de Jerusalém. Ó Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o seu bem. O apelo do salmista é para que nós oremos. Quando nós oramos, milagres acontecem. Se você não ora, não acontece nada. Se você ora, milagres acontecem. Muita oração, muito poder. Eu poderia dizer também, muita oração, muitas bênçãos. Deus abençoa aquele que ora, aquele que busca, aquele que clama. Eu me lembro de Bartimeu, que era cego, estava sofrendo, lutando com o seu problema da cegueira. E ele ouviu falar que Jesus haveria de passar pertinho de onde ele estava. E ele se levantou e começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a história conta que Jesus parou e disse, traga-me este homem.
porque Jesus para ouvir a nossa prece. E aquele dia Jesus olhou para Bartimeu e disse: o que você quer que eu te faça? Cada dia Jesus para nos ouvir. E ele diz: o que você quer que eu te faça? E quando nós falamos para Deus o nosso pedido, contamos para Ele o que nós precisamos, intercedemos, Ele operará milagres e bênçãos na nossa vida. A oração não muda Deus, mas a oração muda a nós mesmos. Então o salmista diz: orem. Orem pela paz. Paz pode significar ausência de guerra. Paz pode significar harmonia entre os povos. Paz pode significar a justificação interior. Mas ele pede que nós oremos por Jerusalém. Aqui estão incluídos os governantes. Aqui estão incluídos os líderes. Aqui estão incluídos aqueles que nos dirigem. Ao invés de criticar, por que não orar? Antes de falar mal de alguém, passe tempo orando por essa pessoa. Antes de criticar um pastor, passe tempo orando por ele. Antes de criticar um ancião da igreja, um diácono, um presbítero, passe tempo orando por ele. Antes de criticar um líder de uma célula, um professor da escola sabatina, um professor ou um líder de um grupo pequeno, ore por ele. E depois de orar, se tiver que falar algo, fale com a pessoa. Se estiver ao seu alcance, talvez você não pode falar com um governante, mas pode orar por ele. Pode clamar, colocá-lo na presença de Deus cada dia. O salmista diz: orem pela paz. Mas eu gostaria também de incentivar você para orar pela paz da sua Jerusalém, a sua casa. Quantas famílias vivem um verdadeiro inferno entre quatro paredes? Maridos que são verdadeiros demônios dentro de casa. Nós temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia um programa Quebrando o Silêncio, para promover a paz dentro do lar. E as pesquisas mostram que o lugar onde acontece muita violência, desprezo e abuso, infelizmente, é dentro de quatro paredes chamada família. Um lugar onde é tudo menos um lar. É um lugar de batalha, de perseguição, de crítica. Por que não orar pela paz? Já pensou se o marido orasse pela paz dentro de casa, se a esposa orasse pela paz, se os filhos orassem pela paz, se todos se reunissem juntos para orar todos os dias? Se cada um tivesse o seu momento de comunhão com Deus, lendo a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, estudando a lição, conversando com o Senhor cada dia, contando-lhes as suas necessidades, os seus problemas. Cada lar deveria ser um pedaço do céu na terra e não um lugar de brigas, não um lugar do inferno. O que eu quero dizer para você é que o salmista nos desafia hoje. Ele diz que aqueles que amam a Deus, amam os irmãos. É por isso que lá em Mateus capítulo 22 ele diz: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Vamos fazer um resumo então do capítulo de hoje, seguindo as atividades propostas pela apostila Primeiro Deus. Primeiro, ao ler o Salmo 122, Deus quer que eu saiba o seguinte: que estar em sua presença é tudo de bom. Deus quer que eu saiba o seguinte, que estar no templo, o adorando, me enche de alegria e de motivação. Em segundo lugar, Deus quer que eu sinta, aqui não está escrito nada, porque aqui é o momento de você escrever agora. Leia o Salmo 122. O que você sente ao ler esse salmo? Depois, Deus espera que eu faça isto, que eu reconheça constantemente a sua grandeza e a sua bondade. Deus quer tocar em seu coração e que você reconheça isso. Depois, como resultado dessa reflexão, você escreve uma oração. E a frase de hoje é: amo ir à casa do Senhor, adorá-lo fielmente com meus dízimos, os meus pactos, mas adorá-lo acima de tudo, de todo o coração. Eu quero orar por você nesse momento. E quero orar também pela minha família e pela tua família. Vamos nos prostrar, fechando os nossos olhos e, em sinal de reverência, fechar as nossas mãos também. Bondoso Deus,
Eu oro nesse momento por todos que aceitaram ser mais frequentes na tua igreja. Por todos que aceitaram louvar o teu nome, orar mais, buscar mais pela paz dentro do lar, na comunidade e na igreja e na cidade onde vivemos, no estado, no país. Que sejamos intercessores fortes, intercessores constantes. Oramos, Pai bondoso, nesse momento, por nós. Nos entregamos a Ti, pedimos perdão a Ti, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, viu? Que você tenha um excelente dia e que você seja reavivado por Sua palavra.